Opa, boa tarde, boa noite a todos, né, que estamos aqui continuando a discutir um pouco mais sobre direito do consumidor. Nós falávamos no encontro anterior sobre vulnerabilidades, questão de relação de consumo. Embora eu tenha deixado material alusivo a direito empresarial, introdução, eu gostaria ainda de dar um prosseguimento por meio desse vídeo para a gente falar um pouco mais sobre essa questão do consumidor. Nós conseguimos trabalhar ali um pouco aquela condição da relação, falamos um pouco sobre o que é fornecedor, quem é consumidor, quais são os bens, produtos ou serviços, mas vale a pena nós trazermos também a discussão sobre o artigo 6º, que trata, em boa parte, a respeito dos direitos básicos do consumidor. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz para nós, o que são esses direitos. E entre esses direitos nós temos o quê? O direito à proteção à vida, à saúde, à segurança contra os riscos provocados por prática no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Meus queridos, durante a realização de uma relação de consumo, ela pode muito bem, o produto ou serviço a ser fornecido, ele pode, mesmo permitido por lei, ele pode ter riscos. Então é importantíssimo que durante essa relação de consumo exercida haja uma proteção à vida, saúde e segurança do consumidor. Tanto que essa é um direito básico, esse direito ele deve ser respeitado, ele deve ser preservado. Nós conseguimos visualizar algumas situações que chamam a atenção, por exemplo, alguns parques aquáticos em alguns momentos, quando ferem ou deixam de realizar a devida segurança para aqueles brinquedos aquáticos que podem realmente ocasionar morte, eles são responsabilizados por uma ofensa ao direito básico do consumidor, que é o direito à vida, saúde e segurança. Não só isso. O consumidor também, quando vai adquirir um veículo, por exemplo, e lá tem airbags, aquela situação toda, há naquele contexto, há naquela situação, um direito à segurança que deve ser preservado. Tanto que se o veículo possui alguma falha ou defeito de fabricação, é possível acontecer a figura do recall. Então, diante desses direitos do consumidor, o direito à proteção à vida, saúde e segurança é um direito que faz presente. As relações de consumo, por mais que tenha risco, é necessário que tenha ali a proteção máxima, para o consumidor, máxima possível para o consumidor naquele contexto. É importante que a gente o faça. Esse direito pode caber de proteção à saúde, à segurança, à vida, pode ser tanto no produto quanto no serviço, a ser fornecido, que são os objetos da relação de consumo. Além desse direito de proteção à vida, segurança, saúde, nós temos o direito à educação, isso, divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Olha só, quando nós falamos sobre isso, o produto ou serviço ele tem que estar devidamente orientado como deve ser feito o seu consumo adequado, com a devida orientação de como ele deve ser executado a fim de garantir a melhor eficiência no produto ou na prestação do serviço, mas também de permitir que o cidadão, em respeito ao inciso anterior, que é vida, saúde e segurança, ele possa ali fazer o uso do produto sem gerar maiores riscos para ele. Bom, além disso, nós temos o quê? O direito a uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos ou serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como os riscos que sobre eles apresentem. Olha só, isso é importantíssimo, Nós falávamos, e até no momento anterior discutíamos sobre vulnerabilidade. Entendam vocês que na relação de consumo pressupõe que há uma vulnerabilidade por parte do consumidor na relação. Uma das formas de nós galgarmos ou tentarmos equilibrar esta relação é justamente tendo a informação clara sobre os diferentes produtos ou serviços. Imaginem só vocês o momento que nós enfrentamos na época pandêmica, em que houve ali um agravamento dos quadros de segurança alimentar, e diante desse agravamento desse quadro de segurança alimentar, o que acontece?
nós temos uma preocupação sobre o surgimento de produtos que estavam em desacordo com aquilo que se objetivava. Então, assim, nós tivemos situações em que houve consumo, né, justamente é, de bebida láctea que não era o soro do leite ao invés do leite. Muitas vezes o consumidor não tinha a correta compreensão do que isso significava, pensando que era a mesma coisa e não era. Né? Bebida aromatizada de café ao invés de café, né? O derivado do queijo, mas que não era queijo. Então nós tivemos ali naquele momento de segurança jurídica preocupações gravíssimas, né? Culminou com o absurdo diante da situação de dificuldades, de problemas financeiros, serem vendidas carcaças de ossos nos açougues, como se isso fosse um produto próprio para consumo, e não é. E realmente o que aconteceu? A ponto de ter sido acionados os órgãos de controle no sentido de impedir ou de proibir isso como um produto passível de venda, de consumo. Então, assim, você tem que ter uma correta informação sobre isso. E isso é muito importante. A verdade é que nós estamos avançando nisso. Se vocês param para pensar, olha o tanto de dificuldade que nós temos no tocante à falta de uma informação. Né? Você consegue olhar alguns produtos, eles têm as tabelas alimentares. Né? Eu sempre gosto de citar o exemplo. No meu caso concreto, eu já fui um cara que era muito viciado em lamen instantâneo, miojo, e gostava demais. Aí consegui realmente me libertar. Fiquei muito viciado. Mas o miojo é uma bebida, um produto extremamente nocivo. Ele é extremamente nocivo para o consumo. Embora seja permitido, ele tem ali, né? Ele tem uma grande quantidade de sódio, ele possui ali uma quantidade de gordura que compromete os padrões, né? A forma, vários conservantes e outros produtos que colocam ali, né? Que são substâncias que, com o passar do tempo, podem se agravar dentro do nosso organismo. Mas nós não somos devidamente informados sobre eles. Temos ali uma tabelinha, mas sem a devida consciência do que aquilo significa. O ideal é que a gente tivesse as devidas informações sobre isso, né? Esse produto não é recomendável para quem é hipertenso, para quem tem quadros assim, assim, assados, não pode, né? O consumo reiterado pode produzir isso. É um objetivo de ter uma informação adequada. É claro que você também consegue visualizar isso com muito cuidado, porque realmente é importante que esses produtos eles realmente consigam se mostrar de maneira clara, inclusive da quantidade e qualidade, características do produto. Eu não sei se vocês percebem, mas assim a gente consegue ver que os produtos às vezes há uma estratégia covarde por parte do fornecedor, que ao invés dele ser muito claro, às vezes ele diminui a quantidade do produto para não modificar o preço, mas a gente fica prejudicado porque consome o produto na quantidade inferior do que outrora antes consumia, né? Então, por exemplo, você consegue ver que um rolo era de tantos metros, aí ele vende agora um rolo com menos metros. Leite era de 1 litro, agora é de 900 ml. Né? Uma lata de um produto era 500 gramas, agora é 400 gramas, e o preço não modifica, né? Ele, ao invés de optar por modificar o preço, modifica a quantidade. Isso é uma situação que a gente tem que ter os seus cuidados. Outro ponto, né? Além de ter o direito de proteção à vida, saúde, segurança, né? Além de nós termos uma devida educação sobre o consumo adequado desses produtos, além de nós termos direito a uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e as suas características, composições, qualidades e quantidades, nós temos que ter o cuidado contra a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, né? Por métodos coercitivos ou desleais. Isso é um cuidado. Nós, diante de uma relação de consumo, nós podemos algumas vezes estarmos sujeitos a uma publicidade enganosa ou abusiva. E isso já foi objeto de discussões não há muito pouco tempo. Né? Se não me engano, foi a própria Burger King, um fast food, que estava vendendo um hambúrguer de costela. Quando vai olhar, a carne não é de costela. Ele foi notificado e foi proibido de vender esse tipo de hambúrguer. Assim como também teve outro fast food que colocou hambúrguer de picanha e não é de picanha. Essa publicidade enganosa ou abusiva, ela não pode na hora da venda do produto. E não somente isso, né? Claro que teve outras discussões, as mais variadas. Eu lembro de uma discussão acho que a Burger King, que ingressou contra o restaurante Madeiro, porque o restaurante Madeiro,
informava que fazia o melhor hambúrguer do mundo, como uma forma de propaganda, mas o tribunal não entendeu como uma propaganda enganosa ou abusiva, ele deixou como uma questão subjetiva, né? Não colocou desse modo. É diferente do exemplo da situação anterior que eu falei, que ele estava falando que estava vendendo hambúrguer de costela, mas a carne usada não era nada de costela. Essa não é uma coisa subjetiva, é algo que a gente consegue mensurar. Então aquilo foi proibido. O do hambúrguer madeiro não foi. Então realmente a gente não podia fazer isso. Outro, outro direito além desses, nós temos o direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou seja, uma cláusula pode ser modificada ou ela pode ser revisada em razão de fatos supervenientes que tornam excessivamente onerosas. Queridos, há tempos atrás, antes mesmo assim, ou então antes mesmo do advento do real, né? Às vezes você adquire um veículo, você não tem o dinheiro à vista, você financia esse veículo, né? Pagando prestações para poder ali, né? Completar a compra do bem, né? Então você faz ele por prestações. Então o que acontece na prática? Desses modelos de contrato, antes do plano real, diante da instabilidade da nossa moeda, que por voltas e vezes era consumida volatilamente pela inflação, eram feitos determinado tipo de contrato que ele era feito no leasing. O leasing, na verdade, era uma modalidade de contrato que ele se dava ali, cuja cotação da prestação se dava em dólar, na modalidade do dólar. Ocorreu que em um determinado momento, imagine que o sujeito fechou o contrato de leasing para pagar a prestação de um veículo no importe de $150. E $150 daria antigamente, sei lá, R$ 300. Diante da instabilidade da nossa moeda, esses $300, esses $150 oscilou volta e meia entre R$ 300, aí foi para 450 até para R$ 500. O que pode acontecer se uma situação dessa inesperada ou superveniente diante dessa oscilação da economia pode ocasionar? Ela pode ocasionar no direito do consumidor a revisão das cláusulas contratuais de modo que impeça essa obrigação se torne excessivamente onerosa. Então ali nós temos esse ponto. Então existe a possibilidade, além do direito da proteção à vida, saúde, segurança, a uma boa educação sobre a informação das relações de consumo, a informação sobre, claro, os produtos, sobre o uso desses produtos, a proteção contra uma publicidade enganosa ou abusiva. Também nós temos ali a possibilidade de modificação de cláusulas contratuais ou a revisão de um contrato diante de fatos supervenientes que, ocorrendo, tornou a obrigação excessivamente onerosa. Além disso, nós temos o direito a uma efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, sejam eles individuais, sejam eles coletivos difusos. Então, se um sujeito provoca ali durante a sua relação de consumo um dano, um prejuízo, há um direito a uma reparação, há um direito ali que o sujeito deve responder. Então, se eu não me engano, esse período, esse ano, eu vi que um produto capilar, ele em contato com o olho ocasionava cegueira. Acontecendo isso, há um dever do fornecedor de reparar o dano que ele patrimonialmente ou moralmente provocou. Além disso, um dos grandes avanços a respeito disso é uma efetiva, né, acesso aos órgãos judiciais administrativos. Um dos grandes avanços do direito do consumidor foi criar essa rede de proteção ocasionada à relação de consumo, muitas vezes com varas especializadas, delegacias, órgãos administrativos como o DECOM, como o PROCON, a Procuradoria do Consumidor, cujo objetivo desses órgãos é assegurar uma correta, né, reparação, prevenção a respeito da proteção desses direitos por meio desses órgãos, que é criado e é previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor. E o último direito que está posto no artigo 6º, e reitero, esses direitos eles não precisam ser só esses, podem surgir novos direitos, aqui é um rol que a doutrina entende que é um rol exemplificativo, é a inversão, né, a proteção, a facilitação que nós temos, a proteção dos direitos. Aquela questão da condição de que pode acontecer da vulnerabilidade ou a hipossuficiência do consumidor na relação de consumo, que pode ocasionar, inclusive, né, a inversão do ônus da prova, né? Ou seja, de uma relação de consumo,
é possível que, em vez de que o consumidor que alegue o fato ter que provar, o juiz determine que o fornecedor venha fazer a devida prova disso. Bom, esse é o vídeo que eu queria discutir um pouco sobre esses direitos, o que vocês acham. Queria que vocês debatessem e falassem também comigo, né? A ideia é a gente gerar esse debate. Qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem, né, por meio das apresentações. E eu estou aqui à disposição para a gente discutir mais sobre essa disciplina bem interessante que é Direito do Consumidor. Farei mais outros vídeos, mas deixo esse por enquanto para que vocês reflitam e discutam. E um forte abraço a todos.